Olá a todos, aqui é o professor Adalberto. Nesta videoaula apresentaremos um exercício cuja resolução requer 2 etapas. Pretendemos ainda tratar da interpretação do enunciado e apresentar uma técnica para isolar os termos da fórmula da velocidade. Inicialmente, vamos abordar a leitura e interpretação do enunciado. Essa leitura deve ser bastante atenta, de forma a nos levar a captar as informações relevantes. Nos diz assim: um automóvel faz uma viagem de 240 km. Então, na primeira frase, ele nos dá aqui a distância, percorrida por este automóvel, 240 km. Metade do percurso é feita com velocidade média de 60 km por hora. Então, uma metade, ele viaja a 60 por hora. E a outra metade com velocidade média de 40 km por hora. E na última frase, no finalzinho, qual foi sua velocidade média no percurso todo? Veja que aqui está o comando do exercício, o que ele quer que nós façamos. Veja que este enunciado é bastante curto e objetivo. Esta palavrinha metade aqui que ele nos dá seria uma informação implícita, porém dedutível, porque metade do 240 são 120. Entretanto, neste enunciado nós temos ainda a presença de uma figura, chamada figura de suporte, um estímulo, que ela visa complementar ou esclarecer o que foi dito no enunciado. No caso aqui, ele já está demonstrando que esta distância total está dividida em duas metades, 120, 120. Na primeira metade a 60 km por hora, na segunda metade a 40 km por hora. Ora, a partir da leitura desse enunciado, o nosso pensamento foi levado a que assunto da física? Exatamente a velocidade média, está bem explícito aqui. E quando nós pensamos em velocidade média, nós trazemos à mente a velha formulinha, Velocidade média igual a ΔS, ou variação de espaço, dividido por ΔT, a variação de tempo. Quando nós voltamos aqui no comando, nós vemos que ele deseja que nós calculemos a velocidade média no percurso todo. Então, para calcular essa velocidade média, nós vamos precisar do quê? Do ΔS total, que no caso nós temos ΔS, o espaço total, a distância total, 240. E nós precisamos também do ΔT total. Aí aqui nós já temos um problema, porque nós não temos o ΔT. Então, para calcular essa velocidade, nós precisaremos realizar uma preparação desse cálculo, onde nós dissemos que esse exercício ele será resolvido em 2 etapas. E para isso, eu consigo aqui calcular o ΔT total a partir do momento em que eu faço o cálculo para cada parte dessa viagem. Na primeira parte, o exercício nos diz que ele percorreu um ΔS de 120 km com uma velocidade de 60 km por hora, mas nós não sabemos o tempo, contudo, é possível calcular. E aqui nós dissemos também que iríamos apresentar uma técnica para isolarmos os termos da formulinha da velocidade média. Nós estamos acostumados com esse formato, mas nós não queremos agora calcular de pronto a velocidade média. Primeiro nós teremos que calcular o ΔT. E como é que a gente faz para isolar o ΔT nessa formulinha aqui? Então agora eu vou colocar para vocês um macete. Veja como é simples. Eu vou repetir aqui só para a gente poder comparar uma coisa com a outra. ΔS sobre ΔT. E agora eu vou colocar ao lado dessa formulinha uma conta cujo resultado a gente já sabe. Por exemplo, eu posso colocar aqui que 2 é igual a 8 dividido por 4. Agora perceba o seguinte, eu coloquei os números nas posições em que estão aqui os termos. Velocidade média
coloquei o 2. ΔS, coloquei o 8. ΔT, coloquei o 4. E agora eu quero fazer o seguinte, nós não queremos chegar numa formulinha que me dê o ΔT? Então vamos partir para a conta que a gente já sabe. Quem está no lugar de ΔT no exemplo que nós colocamos? O 4. Então 4 é igual a... sobrou 2 e sobrou 8. Que conta eu devo fazer entre esses dois números para que o resultado dê 4? Exatamente uma divisão de 8 por 2. E isso é o que nós vamos fazer do lado de cá. Veja bem, quem é que nós estamos calculando? ΔT, que aqui foi o 4, que estava embaixo. Então, ΔT veio para cá. O que aconteceu com o 8 e o 2? O 8 continuou em cima. E quem é que está no lugar do 8? ΔS. E o que aconteceu com o 2? Ele veio dividindo. Então, quem está no lugar do 2? A velocidade média, ela vem aqui para baixo. E nós temos, então, isolado aqui o ΔT. Para calcularmos o ΔT, basta pegar o ΔS e dividir pela velocidade. Esse macete dá certo. Se você fizer, por exemplo, para isolar o ΔS, vai dar certinho do mesmo jeito. Olha só, quem está no lugar do ΔS é o 8. Então, eu colocaria 8 é igual a... Sobraram quais números? O 2 e o 4. Que conta eu faço com o 2 e o 4 para que dê 8? Isso mesmo, 2 vezes 4. Então, o ΔS vai ser o quê? 2 e 4, velocidade média, e ΔT, velocidade média vezes o ΔT. E aí você consegue isolar qualquer termo da formulinha que você precise calcular, ok? Então, vamos lá. Para essa primeira parte, voltando aqui para o cálculo, e agora aplicando a nossa formulinha, nós teremos o seguinte, ΔT igual a ΔS dividido pela velocidade média. Substituindo isso por números, nós teremos o seguinte. Quem é o ΔS? 120. Quem é a velocidade? 60. Então, o tempo gasto nessa primeira parte da viagem foi de 120 dividido por 60, 2 horas. Ok? Então, esse foi o tempo gasto para a primeira parte da viagem. Vamos agora calcular a segunda parte. Deixa eu enquadrar aqui melhor. Na segunda parte, o raciocínio é idêntico, só que agora nós temos que pegar os dados relativos à segunda parte da viagem. O ΔS também vai ser de 120, a velocidade média agora é de 40. E o ΔT nós vamos descobrir através da mesma formulinha. ΔT igual a ΔS dividido pela velocidade. ΔT igual a 120 dividido por 40. Então, o tempo gasto na segunda parte da viagem foi de 120 dividido por 40 igual a 3 horas. E com isso, eu já consigo calcular o ΔT total, que é a soma desses dois. ΔT total igual a 5 horas. Oba! Então, agora já consigo terminar e calcular a velocidade média no percurso todo. Então, colocando aqui, velocidade média no percurso todo vai ser igual a ΔS total dividido por ΔT total. Então, velocidade média igual a 240 dividido por 5. Essa continha vai dar um valor igual a 48 km por hora. Beleza? Espero que você tenha gostado das dicas e até a próxima oportunidade. Valeu, obrigado, tchau!